Eu vou mostrar vários itens que eu já uso hoje em dia que não contém plástico ou quase não contém plástico, e também vou explicando, né, por que depender de plástico já não é mais uma boa ideia. O ano é 1945. Fim da Segunda Guerra Mundial. O mundo está se recuperando de anos de escassez. E o material que já era produzido em larga escala começa a fazer parte de uma revolução, principalmente nas áreas da higiene, da saúde e da alimentação. Plastic, plastic, plastic. Plastics played an essential role. Cosmetic containers and cockpit housings, parachutes and refrigerators, radios and razors, all contain plastics. O plástico torna-se então o material mais versátil do mundo e está absolutamente em tudo que você olhar aí do seu lado, vai achar alguma coisa que é feita de plástico. O que antes foi uma revolução, hoje está mais para um pesadelo. Durante toda essa produção em massa, muitas pessoas não pensaram no que seria do plástico quando ele fosse descartado. E isso gerou muitos problemas ambientais que nós vemos as consequências hoje em dia. Faz muito tempo que eu venho me incomodando, né, com a quantidade de lixo que eu estou gerando. Até parei de comprar de algumas lojas que eu comprava online, porque vinha tudo embalado em muito plástico. Eu começava assim, me sentia... Não, parei e comecei a substituir as minhas coisas que eu já tinha que substituir naturalmente. Comecei a substituir por outros materiais que não seja plástico. Um item que nós usamos todos os dias é a garrafinha d'água. E muitas pessoas usam aquela garrafinha d'água de plástico, né? Ou mesmo aquelas que você compra no mercado, ou aquelas mais resistentes. Eu não estava muito feliz não com as minhas garrafinhas d'água, pela razão de que... Primeiro, eu já perdi algumas garrafinhas d'água simplesmente de plástico, né? Por elas caírem no chão e quebrarem, eu ter que descartar aquela garrafinha toda. Outras por começar a ficar meio difícil de limpar. Essa garrafinha que eu uso atualmente, ela é de metal. Ela ainda tem a tampinha de plástico, tem o pegador aqui também. E eu ganhei de presente, eu ganhei da minha mãe, um beijo mãe, do Sesc, essa garrafinha. Eu não sei se eles vendem mais, mas com certeza você consegue encontrar na internet ou em algumas lojas garrafinha de alumínio. E é muito boa porque mantém a sua água bem fresca. Você pode deixar na geladeira, ela vai manter a sua água fresca por muito mais tempo. E não pega sabor, não pega nada. Então você pode colocar outras coisas que não seja água também. A maioria do plástico que nós usamos vem de derivados do petróleo, que são, né, combustíveis fósseis que nós chamamos. Combustíveis fósseis emitem muitos poluentes que são uma das principais causas das mudanças climáticas, que nós estamos vendo aí os efeitos, né, de verões cada vez mais quentes, de ciclones que normalmente não existiam em determinado lugar, como foi o caso do sul do Brasil, e isso vai se tornar muito mais frequente com as mudanças climáticas. Então, reduzir o consumo de plástico também é reduzir toda essa poluição associada à produção do plástico. Um outro item também que nós utilizamos e que temos que descartar frequentemente é a escova. Agora a minha escova, ela é feita de bambu e não mais de plástico. Assim, quando eu tive que descartar minha última escova de plástico, eu decidi comprar uma escova de um outro material. E eu achei essas daqui feitas de bambu. A cerda ainda é feita de plástico, de nylon, mas ela pode ser removida com uma pinça, sabe? Você remove, coloca, destina essa cerda no lugar que você deve destinar o plástico e, se possível, né, descartar da maneira correta. E o bambu, ele se degrada, então ele pode ir na área dos orgânicos. Essa escova vem embalada numa caixinha de papel e também vem outra embalagenzinha de papel aqui dentro para proteger, e eles explicam como você pode descartar da maneira correta. Aliás, marcas que produzem coisas que não são feitas de plástico, por favor, me patrocinem, né? Patrocinem aqui o meu canal, estou aberta a propostas. Hoje nós encontramos plástico até nas profundezas do oceano, até no mar Ártico, que não tem ninguém quase morando lá, às vezes não tem ninguém, você encontra ainda plástico lá. Estima-se que nós temos 100 mil toneladas de plástico nos oceanos, e 100 mil toneladas de plástico equivale a aproximadamente 9 mil caminhões daquele tipo truck, sabe? Cheios de plástico, cheio de tudo que resíduo que você possa imaginar, desde garrafa plástica, garrafinha de água, saco plástico, até fralda descartável.
E outro item que eu tenho de bambu é o escorredor de louça de bambu. Eu já tinha um já que veio aqui já nessa casa que eu já me mudei, já era mobiliado, ele era de aço, alguma coisa assim, só que ele tava enferrujado, tava bem ruim de ser usado e para comprar um novo, eu decidi não comprar um que é feito de plástico, porque eu já tive experiências ruins com escorredores de plástico. Primeiro porque começa a ficar meio estranho assim para limpar, depois começa a acumular um pó, né? Começa a mudar a cor assim, difícil também de limpar. E terceiro, porque às vezes quebrava uma parte desse escorredor e já não dava para usar o escorredor inteiro. Eu tinha que descartar aquele monte de plástico por causa de um ladinho, uma pecinha que quebrou. Esse escorredor de bambu é muito bom, ele fica sempre sequinho, mas você também, para garantir, você pode tirar toda a sua louça, guardar, secar e deixar ele algum tempinho no sol, assim como eu faço com a minha escova de bambu, para eles ficarem bem sequinhos sempre. Apesar de que o plástico simplificou muito em nossa vida, nós não pensamos, na verdade, muito naqueles plásticos descartáveis, né? Aqueles, por exemplo, aqueles garfinhos de plástico, copinhos de café de plástico, que nós usamos uma vez só e já jogamos no lixo. Imagina toda a energia que foi usada para produzir aquele item para você usar uma vez só e já jogar fora. Um outro item que nós usamos todos os dias é o pente. Eu tenho esse pentinho, que é um pente feito de madeira. Eu já tenho esse pente já acho que mais de uns 10 anos já eu uso esse pente. A vantagem dele é que ele é bem resistente e ao contrário daqueles de plástico, que pode muitas vezes acontecer de quebrar alguns dentes, né, do pente, você não conseguir usar mais o pente e ter que descartar o pente e jogar fora. Esse daqui já tá comigo há muitos anos, então se você tiver que trocar o seu pentinho, opte por um pentinho de madeira ou também pente de bambu. E assim como a madeira e o bambu, eles têm que vir de regiões que não danifiquem, né, o meio ambiente, tem que vir de regiões que são certificadas. A madeira, eu falei sobre a certificação, né, sempre você garantir que você compre madeira certificada com selo FSC ou Serflor, naquele vídeo sobre, vou deixar aqui nos cards, sobre biodiversidade, para você saber mais, assiste aquele vídeo depois desse. Outros itens são as eco bags. Essa daqui eu comprei no Mercadão de São Paulo, não, foi no Mercadão da Lapa, da região de São Paulo, é da União de Mães do Brasil. Elas fazem essas sacolas daqueles sacos de batata, sabe, que chega no Mercadão, saco de batata, de outros legumes e tal, e elas fazem essas bolsas, tinham várias lindas lá. E essa daqui já tem muito tempo que eu uso já, tá até com os buracos. Essa daqui eu comprei de um artista lá de Florianópolis, quando eu fui visitar. Então sempre também, quando você for comprar eco bag, procure comprar de, né, produtores locais, artistas locais, que você vai estar incentivando a economia local. E mais do que, né, tudo, você não pega lá sua colinha plástica do supermercado, já coloca tudo na sua eco bag. Lembrando, né, de mencionar que eu não tô falando pra você jogar fora todas as suas coisas de plástico que você ainda pode usar, não. Usa essas coisas até o máximo que você puder, e quando você for descartar, descarte, né, de uma maneira correta, se possível, e procure alternativas, né, procure materiais alternativos que não seja o plástico ou que contenha menos plástico para esse item que você vai substituir. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo e recicla só 1% de todo esse lixo. Já na Suécia são mais de 200 mil toneladas de plástico por ano só para embalagem, apesar de que na Suécia são reciclados 47% de todo esse lixo plástico descartado por ano. E os famosos Tupperwares, então esses daqui são de vidro, mas ainda a tampinha deles é feita de plástico, né? Então ainda é que nem a garrafinha, né? Tem algumas partes de plástico. E outra coisa que eu reaproveito, assim, totalmente, de todos os tamanhos, são os potinhos de vidro, de azeitona, de geleia. Eu aproveito todos pra colocar tudo, assim, sal, tem açaí, tem castanha, linhaça, cacau, tem a tampinha de metal e de vidro, e mantém o seu alimento fresquinho e protegido aqui.
Tomara que você se sentiu inspirado, inspirade a se juntar a mim nessa jornada rumo à redução de resíduos, né, de lixo que a gente produz. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários qual o item que eu mostrei que você gostou mais, que você tá pensando também em substituir por outro item que não seja plástico, né, daquelas coisas que você tem. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, sua família. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Tchau!